quero contar uma história para vocês. Dizem que em um cárcere tinha 2 prisioneiros. E quando eles saíram de lá, perguntaram para eles o que eles viam, o que tinha lá dentro dessa cela onde eles estavam, o que eles conseguiam ver. O primeiro respondeu que nada além do que uma janelinha que tinham só grades. Eu conseguia só ver isso, porque era o que tinha. O que eu ia ver dentro de uma cela? E o outro respondeu: tinham noites que eu conseguia ver a lua e as estrelas. E durante o dia, o sol nos aquecia dentro da cela. E diante disso, eu quero que nós vamos abrir as nossas Bíblias em Jeremias, capítulo 1. E nós vamos ler algo que vai fazer referência a essa história que eu contei para vocês agora. Mas, assim como esses 2 homens que estavam presos, nós podemos escolher o que nós vemos. Muitas vezes a nossa visão ela está limitada à situação que nós estamos enfrentando. Muitas vezes a nossa visão se limita às condições que nós estamos. Muitas vezes a nossa visão se limita ao que nós achamos que nós somos, como nós nos enxergamos. E aqueles 2 prisioneiros, eles viam o que os olhos naturalmente estavam vendo, mas um somente conseguia enxergar as grades daquela janelinha na cela. O outro conseguia enxergar além da grade, além daquelas grades. Ele conseguia enxergar as estrelas, a lua, o sol, que por mais que pequenininho que adentrasse dentro daquela cela, mas ele conseguia enxergar além daquilo. E nós vamos falar nessa noite sobre isso. O que nós vemos? O que nós estamos vendo diante das situações que nós estamos enfrentando? O que nós vemos quando o Senhor fala conosco? Amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias para quem está em casa, quem está aqui. Infelizmente somos poucos aqui, mas nós somos muitos em nome do Senhor Jesus pelas telas aí, amém? Então, Jeremias capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos para a gente poder entender um pouquinho a palavra de hoje. Diz o seguinte: palavras de Jeremias, o filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A quem veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Veio, pois, a palavra do Senhor a mim, dizendo: antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, e constituí-te por profeta às nações. E então eu disse: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou ainda uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas sou uma criança, porque a todos os que eu te enviar irás tu, e dirás tudo o que te mandar. Não temas diante deles, porque contigo estou para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me a boca, e me disse o Senhor: eis que eu ponho as minhas palavras em tua boca. Olha, ponho-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para destruíres, e para as arruinares e para derrubares, e para também edificares e para plantares. E a palavra do Senhor ainda veio a mim, dizendo: o que vês tu, Jeremias? E eu disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E me disse o Senhor: viste bem, porque eu vejo sobre a minha palavra eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Amém? Amém. Para nós podermos compreender essa última parte, vamos relembrar aqui o que estava acontecendo, o que retrata aqui no 1º capítulo de Jeremias.
Para nós entendermos um pouquinho, para vocês se quiserem anotar, nós precisamos ir lá em 2 Reis, quando falam-se sobre os reis que se passaram naquela época. E aqui fala que Jeremias ele foi levantado aqui como profeta na época do rei Josias. Quem foi rei Josias? Vamos relembrar aqui quem foi o seu avô e o seu pai. Josias ele foi neto de Manassés e filho de Amon. Nesse tempo, o povo já vivia, o reinado já estava totalmente longe da palavra do Senhor. Eles já tinham levantado para si outros deuses, já adoravam outros deuses. Nos cultos já tinham a representação a outros deuses. Então, tanto o rei Manassés, depois quanto o seu filho Amon, a palavra nos diz lá em 2 Reis, capítulo 21, versículo 20 e 21 diz o seguinte: como seu pai Manassés, Amon fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Ele imitou as ações de seu pai e adorou e serviu os ídolos que o seu pai havia adorado. Eles eram reis, eles foram reis sobre Judá. E eles já não estavam mais, já não serviam e já não tinham mais a palavra de Deus como a direção para eles. Eles já tinham levantado outros deuses. Mas eles foram depostos, eles foram mortos. Amon teve uma morte triste, porque os homens da sua confiança, que ele depois descobriu que não eram de sua confiança, levantaram-se contra ele, e ele foi morto. Com isso, seu filho, apenas com 8 anos, foi levantado como rei, o rei Josias. Mas aí, com o reinado ainda jovem de Josias, a palavra nos traz referência que Josias foi diferente tanto do seu avô como de seu pai. Ele foi diferente do rei Manassés e do rei Amon. A palavra nos diz lá em 2 Reis 22, versículo 2, diz o seguinte: seu reinado começou, Josias fez o que agrada a Deus, o Senhor. Ele seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado e nem para o outro. Naquele instante, naquele momento, um novo tempo estava surgindo sobre aquele povo. Deus tinha um propósito na vida daquele povo com o reinado de Josias. Embora ainda tão jovem, ele foi colocado ali sob a direção do Senhor, porque Deus tinha um novo tempo para aquele povo. E quando o rei Josias começou a governar, ainda tão jovem, a palavra nos diz que ainda, por mais que os seus antepassados ali, o seu avô, o seu pai, não seguiu a palavra de Deus, não seguiu aquilo que os outros reis serviram, não serviram ao Senhor, não seguiram a palavra de Deus. A palavra que nos diz, a palavra do Senhor, a Bíblia nos relata que Josias, foi apresentado a Josias, depois de um tempo, a palavra do Senhor. Até então ele não se tinha convertido de verdade ao Senhor. E lá no capítulo 23 de 2 Reis, vai nos relatar que Josias, depois que ele foi apresentado à palavra, ele deu ouvido aos sacerdotes, ele deu ouvido aos homens de Deus naquela época, e a palavra do Senhor que estava até então escondida, porque ela poderia ser destruída. Então os sacerdotes protegeram, mas Josias mandou ir atrás e ele foi apresentado a palavra do Senhor. E quando ele ouviu a palavra do Senhor, a Bíblia nos relata que ele foi transformado. Algo aconteceu no coração daquele homem, porque quando a palavra do Senhor entra verdadeiramente no nosso coração, algo tem que acontecer.
E algo aconteceu na vida de Josias. Ele fez uma aliança. A partir daquele momento, então, ele mandou chamar os sacerdotes, chamar os homens de Deus e falou: agora, eis que eu vou fazer uma aliança com Deus. O meu pai, o meu avô, pode ser que não tenha andado de acordo com essa palavra, mas agora eu entendo que esse povo, que o povo onde eu estou reinando, não está cumprindo a palavra de Deus. Eles têm levantado para si altares, eles têm levantado para si ídolos, e isso está errado. Eis que eu faço uma aliança com o Senhor. E lá no capítulo 23 de 2 Reis, do versículo 1 ao 3, diz o seguinte: o rei Josias ordenou que todos os líderes de Judá e de Jerusalém se reunissem com ele, e eles foram todos juntos até o templo, acompanhados pelos sacerdotes, pelos profetas e por todo o resto do povo, tanto aos mais importantes como aos mais humildes. Então o rei leu diante deles todo o livro da aliança que havia achado no templo. Ele ficou perto da coluna real, em pé, e fez com Deus, o Senhor, uma aliança pela qual eles lhe obedeceriam e guardariam as suas leis e mandamentos com todo o coração e com toda a alma. E também cumpririam tudo que a aliança mandava fazer, como estava escrito no livro. E todo o povo prometeu cumprir a aliança. Amém? Entenderam? Pegaram aí essa primeira parte? Contei toda essa história para nós entendermos aonde que entra Jeremias aqui. Tudo isso estava acontecendo. O reinado de Manassés tinha passado, o reinado de Amon tinha passado. O rei Josias, ainda tão jovem, estava governando Judá. E eis que Deus levanta um profeta chamado Jeremias. E aqui no livro de Jeremias, na primeira parte, do versículo 1 ao versículo 3, nos fala até quando Jeremias esteve como profeta, né? Até quando ele esteve ali como homem do Senhor. Mas no versículo 2 fala quando foi que Deus o chamou para profeta. Diz o seguinte: a quem veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Então, quando Deus veio falar com Jeremias, chamá-lo como profeta, já estava vivendo no reinado de Josias. Deus já tinha levantado Josias para um novo tempo, mas para aquele novo tempo, Deus também estava levantando um profeta para proclamar, um profeta para levar a palavra, para proclamar o arrependimento, porque aquela terra, aquele povo não estava vivendo aquilo que Deus tinha para eles, não estava vivendo as promessas a quem eles foram ofertados, não estavam vivendo a palavra do Senhor. Então, para isso, junto no reinado de Josias, Deus levantou Jeremias. E aí nós podemos entender no versículo 6, quando Deus fala com Jeremias, Jeremias revela o seu coração. Jeremias ainda era muito jovem. Tem a especulação mais ou menos da sua idade quando Deus falou com ele. Mas é da sua adolescência até por volta dos seus 25 a 30 anos. Mas quando Deus falou com Jeremias, o seu coração, a primeira revelação do seu coração foi de fraqueza. Ele sentiu medo. Ele sentiu medo, porque ele se sentiu pequeno. Ele falou: Senhor, mas como que eu vou conseguir? Olha o que diz o versículo 6. Então eu disse: Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu sou ainda uma criança. Jeremias sentiu medo. Ele se sentiu incapaz. Ele se sentiu pequeno diante do chamado que Deus tinha para ele naquele tempo. Ele talvez pensou que não conseguiria. E de fato, pelas forças dele, pela capacidade dele, ele não conseguiria. Ele reconheceu quem ele era em Deus. Que ele não era nada. Que ele não conseguiria falar,
que ele não conseguiria chegar até os grandes homens e pequenos. Mas olha o que diz o versículo 7. Mas o Senhor me disse: não diga sou uma criança, porque a todos o que eu te enviar irás tu, e dirás tudo o que eu mandar. Amém? Quando o Senhor, Ele te levanta, assim como Ele levantou Jeremias, Ele envia, porque é Ele que vai nos mandar, assim como Ele mandou Jeremias. Ele disse para Jeremias: olha, não diga sou uma criança, porque a todos os que eu te mandar, o Senhor te enviará, e irás tu e dirás tudo o que eu te mandar. O Senhor dará as palavras certas, o Senhor enviará, como o Senhor enviou Jeremias. Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer como de fato nós somos. Nada. Se você se sente incapaz, se você se sente pequeno, inferior, ponto. É o primeiro ponto que o Senhor, que você tenha certeza que o Senhor pode te usar. Porque é quando nós somos incapazes é que o Senhor nos capacita. Porque muitos de nós, às vezes achamos que somos tantas coisas. Podemos, somos melhor, falamos melhor. Mas Senhor, a promessa cumpre na vida dele, não na minha. Eu falo melhor, eu canto melhor. Às vezes nós temos isso de querer achar que somos muito bons. Mas é quando nós nos sentimos um nada, é que o Senhor nos pega. É quando nós sentimos improvável, que o Senhor nos torna, que o Senhor nos capacita, que o Senhor nos envia. E as palavras, assim como o Senhor disse para Jeremias, Ele colocaria as palavras certas na boca dele. E é assim que o Senhor vai fazer comigo e vai fazer com você que está em casa. O Senhor vai te levantar para ir. O Senhor tem falado com você para você se levantar. E talvez muitas vezes nós estamos pensando: mas eu, Senhor? Mas eu não sei falar, Senhor, mas eu sou jovem, Senhor, mas eu já estou tão velho, Senhor, mas eu. Muitas vezes nós arrumamos tantas desculpas. Senhor, mas eu sou tão atarefado, eu trabalho tanto, Senhor, mas eu. Ele acompanha, versículo 8, não temas diante deles, porque contigo estou para te livrar, diz o Senhor. Quem estará conosco? Quem esteve com Jeremias? Deus. Não precisamos temer, porque Deus estará conosco. Quando Ele nos chamar, Ele vai colocar nós na direção que Ele mandar, porque Ele estará conosco. Amém? Ele toca e dá o que precisamos. Versículo 9, e estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e me disse o Senhor: eis que eu ponho as minhas palavras em tua boca. Quem pôs as palavras sobre a boca de Jeremias? Deus. Deus o chamou. Deus prometeu que o acompanharia, e Deus colocaria as palavras certas na boca dele. Quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos direciona e nós dizemos sim ao Senhor, Ele nos dá o caminho, Ele nos direciona, Ele nos dá as palavras certas. Amém? E ali, já no versículo 11, diz o seguinte: e a palavra do Senhor ainda veio a mim. Então olha aqui, é uma continuação daquele momento que Jeremias estava com Deus. No momento que Jeremias estava tendo com Deus. A palavra do Senhor ainda veio a mim dizendo: o que vês tu, Jeremias? E eu disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E me disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Amém? Talvez nós passamos por essa passagem e pensamos: mas o que tem a ver essa vara de amendoeira sobre o que Deus está falando com Jeremias? Pois bem, a gente vai estudar. O que é a amendoeira? É a planta ali que dá as amêndoas, é a árvore da onde as amêndoas vêm. E ali onde ela nasce, no Oriente Médio, é
primeira árvore a despertar após o inverno. Ela é que dá o sinal de que o inverno acabou e de que a primavera está chegando. Ela significa o despertar, ela significa mudança de estação. Então, quando Deus pergunta para Jeremias, Jeremias, o que você está vendo? O que você vê? Ele responde para o Senhor, eu vejo uma amendoeira. Eu vejo uma vara de amendoeira. Naquele instante, ele nos traz o significado de que ele não estava mais olhando para as suas limitações. Ele não estava olhando mais para as suas fraquezas. Ele já não olhava para quem ele era. Ele olhava agora para o Senhor, para quem o Senhor iria fazer dele, porque o Senhor iria fazer dele o despertar de um novo tempo. Um novo tempo estava surgindo. As pessoas precisavam ouvir sobre o arrependimento. Jeremias foi o despertar daquilo que estava acontecendo no reinado de Josias. Algo estava movendo aquele povo. O povo precisava ouvir sobre o arrependimento. E Jeremias foi o profeta a quem Deus levantou para ir pregar sobre o arrependimento. E é isso que Deus quer fazer de mim, quer fazer de você. Deus quer nos levantar para um novo tempo, para nós nos posicionarmos e falarmos sobre o arrependimento do Senhor. Nós precisamos ir, nós precisamos pregar e falar que o Senhor vai voltar, que Jesus vai buscar a noiva dele, e para aqueles que não se arrependerem, o Senhor não levará. Ai de nós que não pregarmos o Evangelho. Nós precisamos ser os Jeremias dessa geração. Nós precisamos nos posicionar e despertar para um novo tempo. Mas infelizmente o nosso coração, nós queremos somente ouvir sobre somente um novo tempo bom, um novo tempo bom, um novo tempo bom. Mas nós estamos vivendo em dias de luta. Nós estamos vivendo em dias de tristeza. Quem serão os Jeremias que pregará? Quem serão os Jeremias que falará sobre o arrependimento? Nós precisamos nos posicionar para esse novo tempo. O Senhor tem nos chamado. E seja onde é que você estiver, seja qual posição o Senhor tiver te colocado, seja qual for a posição onde você estiver enquanto profissional, o Senhor te colocou no lugar onde você está, para a honra e para a glória dEle. O Senhor te colocou para você ser missional, para a palavra dEle chegar aos corações das pessoas que precisam. Às vezes nós pensamos que pregar o Evangelho, ser missionário, ser missional é para o ID, para outras nações, mas é aquelas pessoas que estão ao nosso redor, estão perto de nós todos os dias e precisam ouvir sobre o arrependimento. Somos nós, esse ID é para nós. Nós precisamos nos posicionar e despertar e sermos o marco dessa geração. Talvez quando você olha para você mesmo, você se sente tão pequeno, tão incapaz. Pronto, é isso aí, esse é o caminho. Porque é na sua incapacidade, é na sua improbabilidade que o Senhor te levanta. É quando você se sente incapaz mesmo, quando você não sabe falar. Moisés não sabia falar, ele era gago. Como que Deus ia levantar um gago para ser um pregador? Deus chama os improváveis, Ele escolhe quem Ele quiser, porque é Ele que escolhe, é Ele que manda, é Ele que coloca as palavras certas. Então não tenha medo, o Senhor te chamou, Ele te colocou no lugar onde você está, para que o arrependimento seja pregado, seja anunciado. Fale sobre o Senhor Jesus. Fale sobre o Senhor Jesus, se posicione no Evangelho. Muitas vezes nós temos medo de nos posicionar. Se posicione naquilo aonde o Senhor te colocou.
Josias, como rei, se posicionou. E se nós formos ler o livro de Jeremias, nós vamos ver o que aconteceu com aquele povo. Jeremias pregou, Deus deu palavras, deu profecias através de Jeremias, e o povo não queria se arrepender, o povo não queria escutar. Assim foi no tempo de Moisés. Moisés pregou, Moisés falou, Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito, o povo morreu no Egito. Deus levantou Noé, colocou as palavras certas na boca de Noé, e o povo morreu, porque não ouviu Noé. Deus levantou Jeremias, Deus levantou profetas, para falar, para pregar sobre o arrependimento. Que nós não possamos nos calar, que nós possamos nos levantar como Jeremias na nossa geração. Amém? Oh Espírito Santo, Espírito Santo, que nós possamos, ó Pai, ver o que o Senhor tem para nós. Pai, assim como o Senhor tinha, ó Pai, sobre a vida de Jeremias, um novo tempo, o Senhor o levantou para marcar aquela geração. Pai, que nós possamos enxergar aquilo que o Senhor tem para nós. Que nós não possamos ficar focados, ó Pai, somente nas tristezas, nas situações que estão ao nosso redor. Mas que nós possamos tirar os olhos das grades e que nós possamos olhar as tuas estrelas, que nós possamos olhar o que o Senhor tem para nós, além das grades, além do sofrimento, além das dores, ó Pai. Que nós possamos enxergar um tempo de arrependimento, a quem o Senhor tem, ó Pai, nos colocado para falar, para pregar. Porque Tu és o Deus que consola, Tu és o Deus que dá esperança, mas Tu és o Deus que também traz, ó Pai, arrependimento. E nós precisamos nos arrepender todos os dias, ó Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos nessa noite entender, ó Pai, assim como Jeremias entendeu. A não olhar, ó Pai, para as nossas limitações, a não olhar para quem nós somos, a não olhar, ó Pai, para a nossa inferioridade, mas para olhar, ó Pai, para o Senhor, porque é o Senhor que nos eleva, é o Senhor que nos leva, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos dá as palavras certas. Ó Espírito Santo, que os nossos olhos saiam, ó Pai, saiam do lugar, ó Pai, onde nós estamos limitados, e que os nossos olhos consigam enxergar, ó Pai, as varas de amendoeiras, ó Pai. Oh Espírito Santo, assim, ó Pai, como a amendoeira marca um novo tempo, assim, ó Pai, assim como ela marca, ó Pai, uma nova estação. Hoje nós temos o Senhor como a nossa marca. O Senhor morreu na cruz, e essa é a maior marca que nós podemos ter, a Tua cruz. Jesus, Tu és a nossa marca, e Tu deixastes, ó Pai, uma marca naquela cruz. Então, Pai, que nós possamos entender, ó Pai, que o Teu sangue ali marcou um novo tempo. Tu és, ó Pai, o nosso novo tempo. Tu és, ó Pai, o nosso novo tempo. Tu és o nosso tempo de cura, Tu és o nosso tempo de esperança, Tu és o nosso tempo de restauração, Tu és o nosso tempo, ó Pai, de alegria. Ó Espírito Santo, nós sabemos, ó Pai, que tantos têm sofrido nesse tempo, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, que corações, ó Pai, têm levantado um clamor e muitas vezes não têm sabido nem orar, porque a dor é tamanha. Espírito Santo, nessa noite nós Te clamamos, ó Pai, para que os nossos olhos, os nossos sentimentos consigam, ó Pai, sair deste lugar onde limita quem nós somos, porque as nossas dores nos limitam, ó Pai. As nossas dores limitam, ó Pai, o que o Senhor pode fazer em nós. Mas a Tua cruz, ó Pai, nos tomou por completo. A Tua cruz, ó Pai, nos consola.
Oh Espírito Santo, traga o consolo. Traga o consolo, ó Pai. Traga o consolo àqueles que têm clamado. Pai, tenha misericórdia do teu povo. Tenha misericórdia do que nós estamos vivendo, ó Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, que os nossos olhos, ó Pai, consigam enxergar além desse sofrimento que nós estamos vivendo. Que os nossos olhos consigam enxergar além das grades, daquilo que tem limitado, que tem nos prendido, ó Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, porque Tu és, ó Pai, Jesus Cristo, Tu és, ó Pai, o nosso marco. Tu és o que tem nos marcado, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo, Ele é a nossa marca. Jeremias, ele foi marcado naquele tempo, a história dele foi marcado, o chamado dele foi marcado ali, né, através de uma simbologia profética, através daquela vara de amendoeira. Quando ele olhou para aquela vara, simboliza, e ele conseguiu enxergar, ele simboliza que ele estava tirando os olhos dele das limitações que ele enxergava ele até aquele tempo atrás. Que nós possamos olhar para a nossa marca, que hoje é Jesus Cristo. Não existe marco maior do que a cruz. E ela consegue tirar as nossas limitações. Talvez as nossas limitações hoje sejam o sofrimento, sejam as percas, sejam as dores. Mas que nós possamos conseguir olhar para Jesus Cristo. Porque só Ele, para trazer o consolo, o conforto e nos levar para o tempo que Ele precisa que nós andemos. Que a palavra do Senhor penetre no teu coração e que nós possamos viver um novo tempo, assim como Jeremias viveu, como profeta daquela geração. Que nós possamos nos levantar como profetas dessa geração.